Meus irmãos, a paz do Senhor. É um privilégio estar na presença de Deus aqui com vocês. Mais uma vez nós decidimos trazer para cá a nossa Ebol para dar uma oportunidade para outras pessoas participarem. Talvez se essa Ebol fosse lá na congregação, na sede, honestamente, poucos compareceriam, mas eu sinto o Espírito de Deus tratar isso, e quando Ele trata, de fato, realmente fica tratado. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês. Eu orei a Deus, estava com a apostila pronta para falar sobre o assunto de obreiro. E quando foi ontem de manhã, anteontem de manhã, Deus falou comigo assim: para essa apostila, não mexa com isso. E vai lá em Gálatas capítulo 5, fala sobre o fruto do Espírito. E eu tenho uma mensagem para você falar para os obreiros. A partir do versículo 16, eu quero que vocês olhem bem o 16, nós vamos ficar muito frisado no 16. Digo, porém, andai em espírito e jamais cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. A carne não quer que você faça algo espiritual. Mas se sois guiados pelo Espírito, aqui está vendo que está no plural, é Espírito de Deus, não estáis debaixo da lei. Qual lei? Aí vai falar no versículo 10 aqui, ó. Porque as obras da carne são manifestas, todo jeito elas vão se manifestar, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e tem mais, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí no versículo 22, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Olha o 23. Contra essas coisas não há lei. Viu que se andar em espírito não estáis debaixo da lei? Ele está dizendo, contra estas coisas, que coisa? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, quem não é nem toca nisso. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Concupiscência aqui é o jeito bonito de falar cobiça, desejos desenfreados, descontrolados. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então é para viver e andar. Consegue entender? Viver e andar. Viver e andar. Então aqui disse: não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns dos outros. Até porque as obras da carne foram para a cruz, foram crucificadas na cruz de Cristo. Então o que eu quero que os irmãos olhem? Exatamente o que nós estamos pontuando aqui hoje. Eu quero falar exatamente aqui sobre o fruto do Espírito, numa perspectiva diferente.
É impossível falar de fruto do Espírito sem falar de obras da carne, porque o fruto ele só passa a ser produzido em nós a partir do momento que as obras da carne vão para a cruz. Se não for, não pode ser produzido. Diferente dos dons espirituais, palavra da sabedoria, palavra da ciência, dons de fé, dons de curar, operação de maravilha, dom de profecia, discernimento de espírito, variedade de língua e interpretação das línguas, o fruto é interno. Os dons são externos. Os dons são ferramentas que dão um upgrade aí nas suas habilidades para fazer melhor para Deus. Agora, o que é diferente é que os dons, eles podem sim ser copiados. Eles podem ter outras fontes, tanto humana quanto maligna. Sabia disso? Então nós precisamos ter prudência, cautela, discernimento bíblico, para não permitirmos deixar levar por uma profetada ao invés de uma profecia. Ela pode ter origem humana. Se a pessoa tem uma coisa contra a outra, ela pode formalizar uma profecia e para dar uma corretiva na pessoa. E ela pode ter uma fonte maligna. É aí que entra o discernimento para não entrar no pecado da blasfêmia. Porque blasfêmia, a maioria das pessoas fala que pecado blasfêmio não tem perdão, mas tem outros quantos que não tem perdão. Por exemplo, não perdoar não tem perdão. Se você não perdoa, você não recebe perdão. Então, é necessário. O que é blasfêmia? Fala, mas não fala o que é. Blasfêmia é atribuir ao diabo aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Se for o Espírito Santo, você falar que é o diabo, você blasfemou. Por isso tem que ter discernimento. Se não tem discernimento, peca. Se Deus não mostrou para você, você não teve o discernimento, ó. Mas eu não estou falando, eu não vou falar de dons, eu estou falando que são ferramentas que habilitam a igreja para melhor servir. E o dom é para você servir os outros e glorificar a Jesus. O dom nunca vai beneficiar você, não é para te fazer famoso, não é para te botar na mídia, não é para fazer você ganhar like, não é. O dom, ele só vai abençoar pessoas e glorificar a Jesus. Às vezes Deus vai me usar nos dons de curar, e eu estou com nervo ciático, arrastando a perna, e Deus vai curar todo mundo de nervo ciático, e às vezes eu vou para casa arrastando essa perna. E se nós não temos maturidade, como que vamos abrigar essas ferramentas tão maravilhosas concedidas pelo Espírito Santo? A igreja é muito menina, precisa de maturidade, precisa de entendimento. Irmão, isso é uma aula para obreiro. Era para nós falarmos aqui de uma maneira que era para você ficar em pé e às vezes ficar bravo. Mas nós temos que ter maturidade, estamos falando para obreiro. Então, o fruto diferente, ele é dentro. O fruto jamais pode ser copiado pelo inimigo, reproduzido pelo inimigo. Quando se fala do fruto do Espírito aqui em Gálatas 5:22, com certeza isso aqui é uma passagem bíblica mais conhecida, mas sabe, tem um detalhe aqui que as pessoas não percebem, passa desapercebido.
E se nós não tiver perícia, a gente nem percebe e muda tudo. Não é os frutos, é o fruto que se manifesta em 9 situações. Não é plural, é singular. Enquanto as obras da carne é plural, o fruto é singular. Aí diz, mas o fruto do Espírito não é são, é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E a pergunta que não quer calar é: por que Paulo usa singular ao invés de plural? Essa é a pergunta. É um erro de gramática? Não é. E é exatamente esse mistério que nós queremos desvendar hoje. Nós vamos direto ao ponto que nos interessa. Então a pergunta que vai guiar toda a nossa aula hoje é: por que o fruto é fruto no singular e não frutos no plural? Poderia parecer um detalhezinho de gramática, se julgado por alguém que não tem uma consciência hermenêutica, talvez. Mas como a gente vai ver que essa escolha aqui ela foi intencional, perfeitamente intencional. Isso aqui vai revelar a essência de todo o ensinamento desse texto, que o texto propõe. E o próprio contexto já nos dá a primeira grande pista. É só você olhar o grande contraste que Paulo faz. De um lado ele lista as obras da carne. Só para voltar aqui rapidinho. Sei de cor, mas é importante voltar aqui para os irmãos verem. As obras da carne, as quais são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nota-se que Paulo descreve o plural. São várias práticas desconectadas, mas aí, do outro lado, ele muda completamente a chave. Ele fala o fruto do Espírito no singular. Totalmente no singular. Essa mudança, ela é deliberada, de plural para o singular, e é a peça-chave que a gente começa a entender a unidade que está por trás de tudo isso. Para desvendar isso, a gente vai organizar as 9 virtudes em 3 grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo que relaciona caridade, gozo e paz. Esse primeiro grupo, ele fala da minha e da nossa relação com Deus. É como você se relaciona com Deus. Você jamais será capaz de relacionar bem com as pessoas se você não se relacionar bem com Deus. Sabe por que a igreja está mancando, se arrastando nessa época? Porque ela não está relacionando bem com Deus, então ela não consegue se relacionar. Ela não consegue ter uma relação equilibrada com ela mesma, porque não tem uma relação equilibrada
verticalmente. Caridade, gozo, paz. Caridade, gozo, paz. Caridade, gozo, paz. Diga relação com Deus. Só para não ficar meio preocupado, fala assim: qual é a nota que você dá para a sua relação com Deus? Eu quero que você pense. Você não pode sair daqui sem lembrar dessa aula. Depois no final a gente vai juntar tudo. Eu vou falar em 3 grandes grupos. Primeiro, a nossa relação com Deus: caridade, gozo, paz. Depois, a nossa relação com o próximo: longanimidade, benignidade, bondade. Vai doer, viu, irmão? Vai ser cirúrgico. Eu estou falando para vocês, isso vai ser cirúrgico. Depois, uma relação com a gente mesmo. O que vem depois? Fé, mansidão, temperança, domínio próprio. A gente tem uma tara, desculpa o termo, para dominar os outros. E Deus está falando: domina você. Se domine. Tenha domínio de si mesmo. Nosso desejo é dominar pessoas. E se você pegar a Bíblia, Deus fala assim: governe sobre as águas, sobre os animais do campo, sobre a selva. Mas Deus não disse governe o homem. Homem você não governa. Eu marquei com um obreiro, falei assim: 10 para 7 eu saio de casa, te espero lá. Eu fiquei no portão. Depois que eu tranquei o portão, eu esperei 2 minutos, faltava 12 para 7. Deu 10 para 7, montei na bicicletinha e vim embora. O meu trato era esperar até 10 para 7. E deixa eu falar uma coisa. Aqui, o primeiro grande grupo, nossa relação com Deus. Honestamente, qual a nota que você dá para a relação da igreja com Deus hoje? Tenho menos nota? Eu estou arrepiado. Eu estou alarmado. Como é que nós vamos cobrar obediência se a gente, na qualidade de obreiro, a gente não obedece? Como é que a gente vai cobrar resultado se a gente, como obreiro, não dá resultado? Como que vai cobrar oração se a gente chega no trabalho e não ora? Como é que vai cobrar para o povo chegar no horário se a gente chega atrasado? Qual a nota, se tiver nota, qual a nota que você dá para a relação da igreja com Deus hoje? Honestamente, seja honesto, que Deus está te vendo, Deus está nos vendo. E aí você sabe o que me preocupa aqui? Nós entramos aqui nesse primeiro grupo, que é a relação com Deus. São as 3 primeiras virtudes. Diga comigo: caridade. Assim não vai ter nem caridade. Diga: caridade, gozo, paz. Tudo aqui absolutamente começa com amor. Caridade é amor. Sabe qual é o problema da igreja hoje? A igreja não ama, irmãos. Fala, mas não ama. Ama? Fala aí. Ah, pastor, ama. E se eu falar para você que Deus olha e fala assim: uma coisa é a gente falar, eu quero saber o que Deus vai falar. E eu não estou, olha aqui, estou relax, tranquilo. Deixa eu dizer, tudo começa com o amor, a fonte é Ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diga assim: não falta amor na fonte. Não falta, não falta. Tudo aqui começa com amor, mas atenção,
Não estamos falando de um sentimento que vai e vem aqui, não. O amor é a própria fundação sobre a qual todo o resto é construído. Tudo sobre o amor de Deus. Deus entregou Jesus por amor. É o reflexo do caráter de Deus em ação. Sem essa base, irmão, nenhuma das outras virtudes consegue existir de verdade. E essa aqui é a citação do apóstolo João, que reforça de um jeito perfeito a conexão é direta. Olha o que ele disse lá João falou: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso. Foi João que falou. Se vocês quiserem pegar ele quando chegar lá no céu, fica à vontade. Isso é algo muito sério. Então, qual que é a base? O amor. E você sabe, o amor não é só uma coisa que Deus faz. O amor é quem Deus é. Deus é amor. Aleluia. Uricamassuri alabachamaias. O que banda abraçou camaíassé. Deus é amor, irmão. O Espírito Santo está aqui. Você que é batizado, cadê você, irmão? Por isso o amor não é como uma parte do fruto do Espírito, é a própria natureza divina se manifestando na vida de uma pessoa. E desse amor, o que nasce? Nasce gozo. Se eu tenho amor, eu tenho gozo. Lembra do hino? Eu gozo vou fluir, se tua lei cumprir. Ó, dai-me teu amor, opera em mim. Ó meu Senhor Jesus, opera em mim. Por tua santa luz, opera em mim. Tu só me podes dar a perfeição sem par, o bom Consolador, opera em mim. Deixa ele operar, irmão. É esse amor que vai moldar a gente. É esse amor que vai nos preparar para o grande evento da história, que é o arrebatamento da igreja. Outro dia um irmão falou para mim: pastor, nós somos a geração do avivamento. Eu falei: larga de ser mentiroso, irmão. Larga de ser hipócrita. Que avivamento é esse, onde as pessoas não conseguem comparecer em 2 cultos por semana? Que avivamento é esse, que se o culto for de oração, tem obreiro que levanta e vai embora? Fala de outra coisa, não fala de avivamento não. Sabe o que é avivamento? Pensa num piloto de um Boeing 737, ele está com todo mundo a bordo, e ele desce da cabine da aeronave e disse assim: vou descer. Mas você tem que voar. Ele disse: não, eu tenho que parar tudo para pregar o evangelho. Isso é avivamento. Como é que eu tenho um avivamento se tem culto na minha igreja e eu vou participar de culto noutra igreja e nem meu pastor vai ficar sabendo? Isso é hipocrisia, irmão. Nós precisamos acordar para a vida. Deus não vai cobrar se você não for na igreja que está perto da sua casa, mas Ele vai cobrar se você deixar de vir na sua igreja. E eu estou falando isso aqui, não combinei nada com ninguém. O gozo nasce quando eu tenho amor, quando eu estou conectado com Deus. Deus é amor, então eu estou conectado com Ele, eu tenho gozo.
Pedro está na prisão, ele era um candidato em potencial para ser executado no outro dia. Tiago já tinha sido executado nos dias anteriores, e sabe, ele dormiu mais que cobrão do Amazonas. Precisou do anjo tocar na ilharga ao lado, assim, ó, cutucar na costela do cara e falar: levanta, eu vou libertar você daqui. E o anjo foi lá, abriu os portões, quebrou os cadeados, levou ele lá na igreja, onde tinha uma igreja que fazia contínua oração por ele a Deus. Eu quero falar de avivamento, irmão. Amor de Deus gera gozo. É alegria ultra circunstancial. Você conversa com uma pessoa que ela está numa fase terminal do câncer, e aí você vai ali, você não está com câncer, e você está mais desanimado do que aquela irmã que está para partir a qualquer hora. E aí você vai tentar acalmar o coração dela, fala: não, meu irmão, eu estou em paz, eu sei para onde eu vou. Alegria, gozo, ultra circunstancial, é além da circunstância, ultrapassa a linha dos problemas. A pessoa está firme, mesmo em meio ao sofrimento, à dor, às ameaças. Já ouviu falar de um pastor que estava, não sei se era na Nigéria, e esse pastor, eu não sei se vocês já ouviram, eu esqueci o nome dele aqui, se alguém lembrar me ajude. Ele tinha hábito de ir pregar em funeral, porque ele orava pelo defunto e Jesus ressuscitava. E as autoridades do país pegou ele, prendia ele, disse: você vai ficar preso. E ele, era só soltar ele, ele procurava um funeral e orar pela pessoa. Pegaram esse pastor e falaram assim: você vai ser executado. Aí mandaram, como não tinha uma cadeira elétrica, fizeram uma gambiarra lá e falou que ele ia ser executado tal hora. E ele falou: já que eu vou ser executado amanhã, eu vou passar a noite orando. E passou a noite orando na cadeia. Levantaram cedo, todo mundo na expectativa, uma multidão para ver esse pastor ser, eu vou achar o nome dele e falo para vocês, executado. De repente, na hora de ligar uma chave lá, saiu fogo para tudo que é lado, mas o choque não chegou nele. Ele falou: não, vamos mandar consertar a gambiarra, e ele fica marcado para morrer amanhã. Ele falou: já que vai ser amanhã, eu tenho mais um dia de vida para passar o dia cantando, orando, e a noite orando a Deus. E no outro dia eles tentam matar o pastor e a gambiarra não funciona de novo. Ele solta ele e fala assim: ó, nós vamos soltar você, mas não é para pregar mais. Sabe onde ele vai? Ele sai, tem um missionário que acompanha ele. Falou: pastor, o senhor escapou da morte agora, o senhor vai para onde? Se eu vou procurar um funeral, que eu quero pregar para a família desse povo e ganhar almas para Jesus. Aí esse missionário era brasileiro e ele falou assim: o Brasil está orando pela Nigéria, pelo país de vocês. Sabe o que ele falou? Diga para o Brasil que nós estamos orando pelo Brasil. O Brasil é carente das nossas orações. E ele começa a contar um testemunho para aquele missionário brasileiro. Ele disse assim: olha, eu estava ameaçado, e a única Bíblia que nós tínhamos, só uma Bíblia. E Deus me mostrou que ia tomar essa Bíblia. E eu peguei essa Bíblia, eu desfolhei folha por folha, e dei uma folha na mão de cada um dos irmãos, e falei: você tem o dia todo, o tempo todo, até ser tomado de você para aprender essa folha da Bíblia. E quando aquele irmão decorava aquela folha, de repente chegava um outro e disse: vamos trocar de folha, porque eu quero aprender a sua folha. E você sabe o que acontece? Tem um dia o pastor está pregando, ele precisa de algo que estava escrito em Isaías 53, e
E o irmão cita de noite, de memória, o Isaías 53. E você quer falar de uma igreja avivada, irmão? Pelo amor de Deus. Se eu estou conectado na fonte, eu tenho amor. Se eu tenho amor, eu tenho gozo. E se eu tenho gozo, eu tenho paz. Qual o nível de paz que nós estamos desfrutando, irmão? Jesus chega, está tudo fechado, todo mundo trancado, com medo. E Jesus, não sei se entrou pelo buraco da fechadura, eu sei que ele entrou e disse: paz seja convosco. Alguém sentiu aí? Aqui a paz é fruto da reconciliação com Deus. Romanos 5, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Depois que nós entramos aqui no primeiro grupo, nós vamos entrar no segundo grupo. Agora é a relação com as pessoas. Agora a gente sai do plano vertical, contato com Deus, e entra no plano horizontal, contato com as pessoas. E aqui esse fruto mostra nossos relacionamentos. E aqui entram as virtudes que guiam a nossa interação com os outros. Primeiro, longanimidade. Segundo, benignidade. Terceiro, bondade. A palavra longanimidade, ela quase não se usa no dia a dia, mas o significado dela em hebraico, ela tem uma performance totalmente extraordinária, que é ter capacidade para respirar longamente. Uma pessoa irada, ela é ofegante, o fôlego é desse tamanhozinho. Longanimidade é ter um longo ânimo, é a capacidade de respirar profundamente. A pessoa está falando e a pessoa está escutando. Já viu que tem pessoa que ela não tem habilidade para escutar ninguém? Ela interrompe a pessoa enquanto a pessoa está falando, porque ela não tem longanimidade. Depois de ser longânimo, você é benigno. Sabe o que é ser benigno? Eu volto um pouquinho na longanimidade. Longanimidade é o oposto. Ela não é um fôlego curto, ela é a calma, é o controle, é a capacidade de respirar fundo, de continuar. Aí vem a benignidade. A benignidade é a bondade em ação, mas com um toque especial de ternura, de compaixão. É o exato oposto do maldoso, do áspero com as pessoas. O maior exemplo disso foi Jesus, que mostrou essa qualidade de um jeito impressionante. Lembra que Jesus falou? Tem alguém falando: mas tu és o Cristo desta cruz, salva a ti e a nós também. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, não sabe o que fala. Benigno. Colado na benignidade está a bondade. Ela veio aqui coladinha mesmo, bem colado. Aqui o foco é mais a generosidade. Isso vem do coração. E na excelência moral, não é uma virtude passiva de não fazer o mal. Pelo contrário, ela é ativa, ela busca fazer o bem. Não é só eu não faço o mal, apesar de não fazer o mal, eu faço o bem. Vocês estão entendendo ou não? Isso aqui confronta Tiago, que ele diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então pecado não é só fazer o mal, deixar de fazer o bem também o é, tá? Então aqui nós temos uma questão muito séria, é defender o que é certo, é rejeitar o que é errado. Então nós já vimos aqui a relação com Deus e com os outros. Vamos ver a nossa relação com nós mesmos.
Para finalizar, já termino, irmão. Antes da meia-noite nós encerramos isso aqui, com fé em Deus, em nome de Jesus, vai dar tudo certo, tá ok? Então, agora que o foco, ele volta para dentro de você. Você agora é o foco. Tem um lema que eu quero passar para você. Se você puder escrever isso, eu queria que você escrevesse. O lema é: alcançados para alcançar. Você só alcançará alguém quando você mesmo tiver sido alcançado. Você só libertará alguém quando você mesmo tiver sido liberto. Sabe que as 7 palavras da cruz, ninguém pode falá-las só por falar? Se a pessoa não tiver de fato crucificada, irmão Paulo, ela estará totalmente inabilitada para pronunciar essas palavras. Uma delas: Pai, perdoa-lhes. Tem uma que é tetelestai, lembra aí dos pregadores? Está consumado. Está na hora de nós acordarmos para a vida. Sabe qual é uma das características de quem está na cruz? Vamos imaginar que você está com as mãos pregadas. Alguém vem e te insulta, e você quer dar uma mãozada, e você tenta. Vai doer em quem? Se a dor não for primeiro sua, você não está na cruz. Quando eu estou na cruz, antes de doer em você, dói em mim. Não dá para chutar, os pés estão pregados, não dá para bater com a cabeça. Todo movimento na cruz dói na gente. Se a dor do teu irmão não for sua dor, só tem uma explicação: você está longe da cruz. E cruz, quer saber? É uma sentença de morte. A palavra mártir, testemunha, quer dizer mártir. É tanto que Apocalipse, lá quando diz ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, não quer dizer ser fiel até o dia de morrer. Seja fiel ainda que morras por ser fiel. É um hino 50 da harpa, pouco canta ele, não sei se Paulo canta ele. Sempre fiéis, irmãos, sejamos sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguiu e libertou-nos morrendo na cruz. Então ele foi fiel até morrer, e nós precisamos ser fiéis até morrer. E quando eu vejo aqui, aí vem a fé, mansidão e temperança. Esse temperança aqui pode trocar por domínio próprio, fé pode trocar por fidelidade. Aqui ela tem um sentido de ser leal, de ser uma pessoa confiável. Então, irmão, só para deixar ele assim meio desconfortável: se você é uma pessoa confiável? Agora fala para você mesmo: você é uma pessoa confiável? A raiz de tudo aqui é a lealdade a Deus. Lembra do amor? Tá no primeiro grupo. E quando isso é verdadeiro, a lealdade aos outros se torna consequência natural. É impossível não ser leal a Deus sem ser leal às pessoas. Deus nunca entra numa casa e ela fica do mesmo jeito. Nunca. Todas as vezes que o Senhor Jesus entrar numa casa, as mudanças serão tangíveis, inexplicáveis. Lembra do hino 169 lá? Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Então, a outra coisa boa aqui, o reflexo do próprio caráter de Deus é que Ele é sempre fiel. Agora, a mansidão
Muita gente confunde mansidão com fraqueza, mas é exatamente o contrário. Mansidão é a força sob controle, é ter o poder de reagir, mas escolher não usar esse poder de forma agressiva, é ter humildade e submissão à vontade de Deus. E por último, sabe, quando você tem razão e você abre mão dela, eu vou falar algo aqui. Lá no céu nós vamos ser avaliados, não é pelas nossas conquistas, mas por aquilo que nós abrimos mão. Eu abro mão, Senhor, eu libero isso. É minha razão, mas não tem problema, não estou nem aí para a razão, deixa para lá. Eu nem vou a público tirar conclusões disso. Lugar nenhum você vê Jesus dando carteirada nos outros. Lugar nenhum você vê Jesus dando, eu provar para você, eu quero acabar com sua raça, eu vou provar para você que eu sou filho de Deus. Nunca. Quando alguém diz, ele expulsa demônio por Beelzebul, príncipe dos demônios, tem coisa pior do que alguém falar que você está endemoniado, irmão? Você está fazendo uma obra, alguém foi liberto, e ele disse, ele está expulsando pelo chefão dos demônios aí. E aí você sabe o que Jesus falou? Calmamente. Jesus só fala assim, se eu expulso por Beelzebul, por quem expulsa vossos filhos? Aí ele vai falar uma coisa que vai pegar. Eu falo assim, se o diabo está expulsando o diabo, a casa dele vai cair. Sabe qual é a mensagem que Jesus deixou? Que a divisão não funciona nem no inferno. Não queira trazer para dentro da igreja. Não funciona nem no inferno. Vamos ser unidos, irmãos. Deixa ninguém falar da igreja, não. Está na hora de você mudar. Já demorou tempo demais, muita coisa acontecendo. Irmão, eu quero fazer um apelo aqui, desses que estão aqui, em nome de Jesus. Deu a ceia, vai na sede tomar a ceia, irmão. Toma capricho, em nome de Jesus. Você está esperando a ceia aqui, a não ser que você esteja doente ou trabalhando, mas se não for, vai ceiar lá, em nome de Jesus, meu irmão. E sabe, aí vem a última palavra, que é domínio próprio. Domínio próprio, diz que quem não tem domínio próprio, tem um demônio próprio. Que está ali para tentar o cara, está ali para perturbar, tá? Essa disciplina de frear nossos próprios impulsos, nossos desejos e submetê-los a tudo, todos eles são um propósito maior que é o de Deus. Irmão, o dia que você for chegar no céu, Deus não vai cobrar você pela sua empresa, Ele vai cobrar pelo propósito. Se Deus tiver você para ganhar 1000 almas, você com sua família, quando chegava, entra aí o missionário fulano de tal com as 1000 almas. Senhor, lá eu era empresário. Ele falou, não, mas aqui conta que você era missionário. Cadê as 1000 almas? Não tem. Então você vai pagar por elas. Pastor, vira essa boca para lá. Eu viro, irmão, mas é isso. E sabe o que nos preocupa? Sem o domínio próprio, uma pessoa fica totalmente vulnerável, como uma cidade sem muro. Muito bem. Aqui acabamos de passar pelas 9 virtudes: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Agora vamos chegar à resposta aqui. Eu quero conectar você à pergunta que é da nossa aula aqui, voltar para a nossa pergunta inicial e conectar todos os pontos aqui. Finalmente nós vamos resolver aqui o mistério do fruto no singular. Aqui está a grande resposta que Paulo usa no singular aqui, por um motivo muito simples e ao mesmo tempo profundo. Não são virtudes separadas uma da outra, que a gente pode escolher como se tivesse um buffet
ou um único fruto, ou uma só coisa completa e indivisível, produzida aí pelo Espírito Santo. Aqui é o combo todo. Você só vai poder desfrutar de caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, se você começar no amor e terminar em temperança. Por isso que é o singular, é uma coisa só. E outra coisa, para deixar bem claro para os irmãos aqui, a base de tudo aqui é o amor. Todas as outras virtudes, elas são de verdade expressões diferentes do amor numa imagem que pode resumir tudo de forma brilhante. Pensa numa tangerina, é um fruto só, né? Dentro da tangerina tem os seus gomos, mas está coberto por uma única casca, mas está tudo lá dentro. Assim é o fruto. Isso aqui vai listar a tarefa de cumprir o trabalho de Deus, não pela força do braço, mas pelas ações copiosas do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, pelo agir glorioso de Deus em nosso ser, pela presença dele em nossa vida. Essa nova realidade é o que o Paulo chama de andar em espírito. E ele diz: mas andar em espírito e jamais cumprireis a presença da carne. Sabe por que nós estamos tendo problema? Porque ele não está andando em espírito. E quem não anda em espírito anda na carne. Às vezes nós estamos sangrando, irmão. Às vezes nós estamos pingando sangue. Você quer ver um irmão ficar pé da vida? É você olhar para ele quando ele tem uma errada, você falar assim: irmão, parece que a fonte produziu outra água aí. A gente não quer ser confrontado. Mas a prova da presença desse fruto na nossa vida é aceitar a confrontação, é aceitar Deus falar conosco, é aceitar a liderança cobrar posicionamento, é aceitar Deus bradar nos nossos corações, é depender dele. Isso nos leva a uma reflexão muito pessoal. A presença desse fruto é o maior sinal de que uma vida está conectada na fonte certa, e que nos deixa com uma pergunta bem forte para a gente pensar: se esse fruto como um todo não está visível em uma vida, onde será que as raízes dessa vida estão plantadas? Essa é a pergunta. Lá no capítulo 9 de Lucas, Jesus vai falar da imaturidade dos discípulos. João chega para Jesus e fala assim: ó, tinha um expulsando demônio, mas eu mandei calar a boca, porque não anda com nós. Lembra disso? Tem pastor aí, irmão, proibindo os crentes de dar paz do Senhor para outro crente, porque não congrega na mesma igreja. Isso é o cúmulo do absurdo. Essas ovelhas não são minhas, elas pertencem a Jesus. E saber disso me deixa tranquilo. Sabe por quê? Eu não morri por você, Jesus morreu por você. Nós não somos donos, somos mordomos. Mordomos é quem trabalha com aquilo que não é seu. Isso aqui não é um ambiente nosso, de propriedade exclusiva nossa. Isso aqui existe por vocês. Não teria nexo eu estar aqui sozinho pregando. Eu estou aqui por causa de vocês. Então, irmão, a maior importância aqui são vocês, é o reino, são as pessoas, é a construção viva. Claro que tem que ter a construção com tijolo, mas a casa viva, casa espiritual, construída à base de pessoas, é um organismo vivo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado por estarmos juntos até esse momento aqui, quando o Senhor nos deu o privilégio de estar aqui nesta noite para ministrar nesta Ebol.
Que Deus em Cristo abençoe em nome de Jesus.